Bom, esta situação é muito dependente das decisões, né? Porque eu acredito numa coisa, se a gente quer crescer, nós temos que tomar decisões. Então, essas decisões é que vão nos levar àquele sítio onde a gente vai. Porque se a gente começa com essa situação de gerir ou poupar, talvez, né? Porque numa primeira fase eu acho para nós, vamos dizer, talvez poupar o nosso dinheiro, numa primeira fase podemos usar futuramente para muitas outras coisas. Podemos fazer os nossos planos de férias, podemos organizar o nosso plano de saúde, podemos organizar o nosso plano de educação. Tem muita coisa que a gente tem de fazer, ou pode fazer. Mas tudo isso requer um pouco de paciência. Muito difícil não é, porque nós temos muita coisa desnecessária. Pois. Temos muita coisa desnecessária. Eu posso dar um exemplo. Eu, por exemplo, na minha casa funcionava com 2 geleiras. Ah. Mas não havia necessidade. É só desligar uma. E é algo desnecessário. Nós estamos a falar de educação financeira, não? Sim, sim, sim. Como seria a definição de educação financeira na real vertente? A educação financeira tem 2 vertentes fundamentais. Primeiro, na fase piloto, que é aquilo que a gente... Porque eu prefiro falar numa primeira fase, na fase piloto, porque eu olho mais na situação popular, né? As nossas mães, os nossos tios, primos aí nos mercados, a população em geral. É uma questão de manter a economia. E a gente olha nessa situação neste momento, por exemplo, o país está numa fase que precisa de crescer. Então, quando tu queres crescer, na fase inicial, tens de te apertar um pouco. E depois, à medida com o tempo, as coisas ainda vão melhorar. Por exemplo, tem muitos países que começaram com esse processo há muito tempo. Moçambique, penso que começou há 10 anos, não tem mais de 20 anos cá em Moçambique esse processo, mas as pessoas ou os países que começaram já estão num bom nível, num bom nível. Por quê? No contexto social e particular, tem algumas mudanças iniciais. Só que a gente olhando, eu estou a olhar mais numa perspectiva global e macro, que o quê? Aquela poupança mesmo que a gente faz contribui também diretamente, futuramente, a partir daquele dia, para o próprio desenvolvimento do nosso país. Por quê? Quanto mais a gente vai poupar ou procura gerir o nosso dinheiro de uma maneira organizada, esquecendo aquilo que a gente chama da nossa tal vaidade ou gastos desnecessários, estamos também a contribuir para que o país, importe menos ou gaste menos para o seu povo. É tipo, tens uma criança que come muito. Tu tens de pôr muita comida em casa. Mas tens uma criança que faz dieta ou come muito pouco, também não vais precisar. Então, se num mês usavas 10 quilos de arroz, provavelmente vais começar a usar 8. Então, estes 2 vão ficar guardados para qualquer outra coisa, ou um plano de saúde, ou algo que pode ser bom para a família e no país em geral. Mas, como disse, na sua fase mais alta, contribui diretamente para a economia do próprio país. Os países que estão desenvolvidos neste momento começaram assim. E houve uma estabilidade do próprio povo, do próprio país, e agora já estão a viver sem poupar. Até. E para aquela dona de casa que, bem, o seu rendimento é baixo, Sim, sim. mas consegue ter várias despesas por fazer. Sim, sim. Qual é a recomendação que deixa esse tipo de mulher? Por exemplo, vamos lá supor, ela por mês ela consegue gerir a casa com salário mínimo. Isso. Estamos a falar de salário mínimo porque a maioria dos moçambicanos recebe o salário mínimo. Como é que ela deve então gerir a casa, gerir os filhos, a educação dos filhos, a alimentação da casa com aquilo que ela ganha? Ou será que tem que criar uma outra fonte de rendimento? Para isso, como investir com aquele pouco que ela tem? Ok, eu aqui, o que digo? Em casa, eu até olho as coisas numa perspectiva um pouco diferente. Em que aspecto? Eu penso que todos nós vivemos o mesmo tipo de vida. Mas em que aspecto? Hoje em dia, quem tem uma baixa renda já consegue fazer as coisas com base naquilo.
E eu conheço pessoas mais ou menos, talvez com uma renda é isso, muito baixa, mas conseguem fazer, quer dizer, eles conseguem viver de acordo com aquela situação. Porque o que acontece? A gente nota que é baixa renda quando aparece alguém que tem uma renda alta. Fazemos uma comparação. Sim, fizemos uma comparação. Pois. Mas para quem está habituado a viver, tem seu tipo de vida, ele sabe como seguir, eu penso que não vale a pena olhar nessa perspectiva de eu tenho baixa renda. Vamos olhar na perspectiva de que eu quero economizar o mínimo possível até o final do ano, quero ver o que eu faço com este dinheiro. Então, não precisa ser muito dinheiro. Eu acredito que se tu guardas nessa tua baixa renda 10 meticais por dia, no final do ano, já tens qualquer coisa. Pois é assim. E dá para ir ao hospital. Dá mesmo. Fazer qualquer coisa. É verdade. Sim, e vontade todos nós temos de guardar, poupar dinheiro, mas sabemos que é difícil de fazer. Como ultrapassar e conseguir começar a poupar? Quais seriam os passos indicados para tal? Porque queremos, vontade não nos falta, mas depois sempre surgem despesas, sempre surgem incidentes. Olha, acontece isto, acontece aquilo, imprevistos. Como gerir estes imprevistos e não fugir àquele que é o nosso foco, que é poupar para poder gerir melhor as nossas contas? Eu vou responder isto de uma maneira mais filosófica, né? Olhando mais, talvez, pelo Gandhi, que diz o seguinte: seja a mudança que tu queres para o mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente está falando também do seu país ou da sua própria casa. Então, eu penso que todo o caminho requer uma decisão. Tu, quando queres fazer qualquer coisa nesta vida, quando queres realizar certos sonhos ou queres chegar lá, vais ter que passar por certos sacrifícios. Então, esses sacrifícios é uma questão de decisão. Aquilo que se diz, quem corre com gosto, corre. Não sente. Não se cansa. Sim, não se cansa. Muito obrigado. É isso. Não se cansa. Então, é uma questão de a pessoa tomar a decisão, não precisa também ser, por isso eu disse, 10 meticais. Vais guardando, ou compras um cofrinho, um cofrito, vai colecionando as suas moedas, vai guardando devagar, depois vais ver, no final de 6 meses, no final de um ano, o que é que conseguiste, o que é que não conseguiste. Só que aí tem um ponto muito fundamental. No início, podes não sentir diretamente que a sua poupança está a valer a pena. Mas à medida, com o tempo, aquilo que eu disse que com o tempo, não é só na sua casa, não é só no seu ambiente familiar, mas sim também tem uma ligação, afeta diretamente no desenvolvimento até do próprio país, por causa da redução dos gastos. Eu, por exemplo, falo de questões muito simples. Muitas das vezes a gente está em casa, a maior parte de nós deixou muitos eletrodomésticos ligados. Eu digo ligado, não totalmente assim ligado como a televisão a funcionar, mas na tomada. Aquilo consome energia. A gente deixa, o rádio já está desligado, a TV já está desligada, mas está ali uma luz a mostrar que o carregador também do telefone. Carregador do telemóvel. Então temos muita coisa que a gente deixa. Eu não sabia, e é uma dica muito boa. Sabias dessa, Cândido? Poxa, eu por acaso já sabia. Eu não, e acabo sempre tendo atenção, porque, sabes, muita gente, mesmo o decoder também chupa muita energia. Tu não estás a perceber? Energia, porque está ligado. Muita energia, principalmente. E ficam todos... Na minha casa fica tudo ligado. Então. Eu penso que está desligado. Não. Como muitas outras mulheres em casa, né? Sim. Está ligado. Já está a consumir. Tudo bem, ficou aí esta dica então muito importante. Não deixem os eletrodomésticos ligados, que acaba consumindo energia. Menos a geleira e congeladora, atenção. Sim. Olhando para outra vertente, pus aqui uma questão daqueles que ganham um pouco para organizar, estruturar a casa. Sim. Mas tem pessoas também que têm um salário estável, que têm um salário aceitável, um salário bom. Mas, entretanto, essas pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida, se calhar como aquele que ganha menos. Às vezes a própria pessoa se pergunta, mas o que é que está a acontecer comigo?
onde é que eu estou a falhar? Por que que eu não... Eu ganho bem, vamos lá supor, eu ganho 25 mil meticais. Nesses 25 mil meticais, chega a final do mês e eu já não tenho arroz, já não tenho nada em casa, já não tenho nenhuma 500. O miúdo fica doente e não tenho dinheiro para levar. Meio do mês até. Sim, meio do mês. O miúdo está doente e não tenho dinheiro para levar o miúdo nem sequer para o hospital para pagar aquela taxa mínima que é cobrada no hospital público. O que é que está a acontecer? Eu penso que a gente não está a controlar muito bem as nossas finanças. Em que aspecto? Como eu estava a dizer, tudo isso, para se realizar, nós temos que escrever. Nós temos que definir medidas. Nós temos que escrever, definir medidas daquilo que são prioridades primárias e prioridades secundárias. Eu, por exemplo, falando dessa situação, eu tenho, aliás, muita gente faz isso. Por exemplo, nós temos exercícios simples que a gente pode fazer em casa, mas alguém vai para lá, vai dar todo o dinheiro num ginásio, por exemplo. E nem tens tempo de estar lá no ginásio. Aí está. Tem situações de famílias que saem de manhã e só voltam no final do dia. Mas tem a TV Cabo, tem, às vezes, as outras TVs lá ligadas e ele nem assiste. É muita coisa que, às vezes, tu tens em casa e nem usas. Por exemplo, a internet. A internet, eu, por exemplo, tenho amigos que têm em casa e no serviço. Mas tu passas mais tempo no serviço e em casa do que em casa. E em casa talvez podes precisar muito pouco de internet, porque tens também o telefone e tudo isso. Então podes usar a internet normal, durante o dia, no seu local de trabalho, e em casa cortas a internet, por exemplo. Exercícios. Aprenda a partir da internet, podes fazer exercícios básicos em casa, que são bons até para a saúde e tudo isso, e evita ir num ginásio. Temos outro caso de... o que é que eu vou dizer? Vamos olhar para o aspecto dos transportes, por exemplo. E eu não vou dizer para as pessoas usarem o transporte, porque aí, como eu disse, tem muito a ver com as pessoas, né? O nível de vida das pessoas. Por exemplo, o transporte público. O transporte público também é uma das maneiras de economizar dinheiro. Seguidamente, vou falar de mais do que... Pois, vai fazer uma comparação. Sim. Eu quero que faça uma comparação com a vida na Europa e a vida aqui em Moçambique. Nós somos um país que não estamos desenvolvidos assim, muito bem desenvolvidos, né, como os outros países europeus, mas talvez alguns erros que pode apreciar pelas viagens que já fez, algo que acha que contribui de forma direta para que nós não possamos crescer economicamente. Falo de crescimento, estou a falar da dona de casa, estou a falar porque começa com cada um de nós, depois vamos generalizando. Onde é que estão os nossos erros? Os nossos erros, eu penso que é isso que eu falei logo no início. Está na nossa vaidade, né? E falta de programação. Por exemplo, eu queria dar até mais um exemplo há pouco tempo. Há pessoas, por exemplo, que deixam de cozinhar em casa, preferem ir almoçar ou jantar num restaurante. Primeiro, cozinhar em casa é muito mais saudável. É muito mais saudável e é muito mais barato. Não digo que as pessoas não devem ir. Ok, queres ir para o restaurante? Procura promoções, informa-te de restaurantes um pouco mais econômicos e que não seja a rotina, né? Procura sempre fazer mais alguma coisa em casa. Agora, olhando para o lado, vamos dizer, para o primeiro mundo ou o lado europeu, eu, como disse no início, que eles já ultrapassaram essa fase. No início, eles estavam assim, provavelmente, vamos dizer, como nós, não totalmente, sim, passaram por esta fase, mas tomaram decisões e viram que valia a pena e até hoje a população já está consciencializada. Até porque um ponto fundamental que estão a aparecer agora, eu penso que nós temos que criar programas de consciencialização da nossa população, porque a mudança, o desenvolvimento começa com o próprio povo, começa com a mudança de consciência. Aí é que as coisas vão melhorar. E se formos a ver, por exemplo, no outro mundo ou no primeiro mundo, eles já ultrapassaram essa fase, porque a vaidade já não existe. Ok. A vaidade, vamos dizer, psicologicamente ou no lado da psicologia, é mais para preencher um vazio que a pessoa sempre teve, desde criança ou pelo ambiente onde morou, tudo isso.
Grandiosa, que tal então abrimos agora as linhas e damos oportunidade aos nossos telespectadores Pois, de sem sombra de interagirem dúvidas. conosco? E esclarecermos aqui, se calhar você tem uma preocupação, tem algo que gostava de saber, esta é a oportunidade que lhe estamos a trazer. Ligue para nós, 840303 300 e deixe ficar então aqui a sua questão. Estamos a oferecer uma consultoria de borla com um expert na Olha área. que não é fácil Olha que encontrar com o Dr. Hipólito. Hein? já nos proibiu ir aos restaurantes exagerados. Não, e até trouxe aqui um ponto, disse, se quer ir ao restaurante, pode, mas é preciso primeiro pesquisar sobre os pressários, né? Porque, bem... O que acontece conosco, com a nossa sociedade, muitas das vezes é Ostentar. É ostentar. Pois, sim. é ostentar, mas também de vez em quando não faz mal levar o marido ou o marido levar a esposa para um almoço, um jantar digno, né? No lugar à a altura. contradizer aqui ao doutor. O doutor disse Não, para nós não, procurarmos de vez em preços quando. baratos Não, e não- não irmos muito ao restaurante. Não estou aí pelos preços, estou a falar pelo...